Paz, boa noite. Que bom estarmos juntos celebrando o Senhor. Você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer receber cada um de vocês. Fique à vontade. Esse culto é para o Senhor, para louvor, para glorificar o nome do Senhor. Mas nós ficamos muito felizes porque você está aqui com a gente nessa noite. E gostaria de estender esse tempo a mais com você. Nós temos células na semana, gostaria muito de deixar esse convite aí no teu coração. Visita uma das nossas células na semana, tem célula terça, célula quinta, célula sexta, de homens, de mulheres. Gostaria muito de te encontrar, talvez na célula que eu lidero, na célula Baruque, na casa do irmão Junei, tomar um tererezinho, um café juntos, falar das coisas de Deus, compartilhar de nossas experiências. Irmãos, tem sido um momento muito edificante e tem sido tão bom que eu gostaria que você também tivesse esse tempo de qualidade junto conosco. Deixa o convite às mulheres, os homens, os adolescentes. Vai ser um prazer receber vocês nas nossas células. Que alegria, irmãos, estarmos juntos mais uma vez para adorar o nome do Senhor, o nome que é acima de todo nome. Erguer as nossas vozes, cantarmos ao Senhor a grandeza, a majestade do Senhor. Que privilégio, que privilégio. Na visão que João tem no Apocalipse, ele diz que os seres celestiais diante de Deus declaram a grandeza de Deus constantemente, de dia e de noite. E nós temos a oportunidade, assim como toda a criação, conforme Salmo 19, que expressa a glória de Deus, nos juntarmos nesse coro, declarando a glória, a majestade do Senhor. Gostaria de deixar isso no teu coração, não perca as oportunidades de adorar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de cantar louvores ao Senhor. Talvez você nem chegou tão bem aqui, talvez não chegou nem a fim de cantar, talvez você ache que nem sabe cantar. Mas eu queria te dizer algo nessa noite. O Senhor, a palavra de Deus diz que Ele habita, que Ele mora no meio dos louvores. Quando nós cantamos, e para mim é um texto, não a canção, mas o texto, que fala muito ao meu coração. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Vou gastar minha vida aos teus pés. Cantar isso ao Senhor, declarar isso ao Senhor. Eu me sinto privilegiado por poder dizer isso. Senhor, hoje eu tenho oportunidade como livre, não mais escravo do pecado, dizer ao Senhor, eu vou investir todo o tempo da minha vida, vou gastar a minha vida aos pés do Senhor. Como aquela mulher que se lançou aos pés do Senhor e chorou aos pés dele porque reconhecia quem ele era. Nós podemos nos lançar aos pés do Senhor. Nós podemos glorificar e adorar o nome do Senhor. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de adorar o Senhor, de exaltar o nome do Senhor, de erguer suas mãos, de declarar a grandeza do Senhor com os teus lábios, de dizer, Senhor, obrigado por essa semana. Senhor, obrigado por esse domingo. Obrigado porque meus filhos estão aqui. Obrigado porque o meu esposo está com saúde. Obrigado porque o Senhor operou livramento lá em casa. Obrigado porque aquilo que eu estava orando semana passada, hoje eu vejo o resultado e resposta de oração. Irmãos, às vezes nós abrimos nossos lábios para falar tanta coisa. E às vezes nós nos calamos diante da grandeza do Senhor e não o adoramos. E eu queria muito desafiar isso. A adorar o Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem o Senhor é. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Obrigado, Ana. Mateus 18, do verso 1 ao verso 5. Hoje nós fizemos um café comemorativo ao Dia das Crianças, que foi ontem. Todo dia é dia de criança, é dia de homem, é dia de mulher, é dia de ser humano. Mas a gente sistematicamente separa um dia para homenagear e lembrar. Então tem o dia da mulher, né?
Dia do Homem, se tem, eu não sei, mas deve ter. Mas a gente não é homenageado, né? Fica a dica, mulheres, lembre da gente, né? Joga lá no Google, que dia é o Dia dos Homens? Aí você homenageia o seu esposo. E tem o Dia das Crianças, que no nosso calendário brasileiro é dia 12 de outubro. Eu gostaria de pegar essa data para nós falarmos um pouco a respeito de um texto que fala muito no meu coração. Mateus 18, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mais uma vez, os 5. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Sobre um parênteses, como o irmão costuma falar, eu fiquei emocionado, irmãos, quando foi chamado as crianças aqui na frente para orar. Que saiu um bocado de menino daqui da frente. Ali de pé de Rafael, acho que é da cela de Rafael. Trouxeram os meninos tudo hoje. Porque eu me vi na metade desses meninos. Talvez alguém olhe hoje para os meninos que vieram aqui na frente, Rafa, e pense assim: não vai dar nada. Tem nem futuro esses meninos. São lá da periferia. Há 25 anos atrás, as pessoas também olhavam para mim desse mesmo jeito. Não é que mudou muita coisa não, irmãos. Continua mesmo jeitinho. Só que o Senhor olha para a gente de uma maneira que as pessoas não olham. Então olha para essa geração que está na igreja hoje, esses meninos de 3 anos, de 5 anos, de 7 anos, de 9 anos, como líderes da igreja de amanhã. Como aqueles que serão relevantes em Rondônia do Pará, como os líderes, os empresários, os políticos, os médicos, os dentistas dessa cidade, os pedreiros dessa cidade. Nós não podemos esperar o amanhã para investir nessa geração, gente. A gente tem que começar a investir hoje nesses meninos. Orar hoje por esses meninos, tá bom? Isso é um parênteses, não é o que está no papelzinho não, tá? Voltando aqui para a mensagem, Mateus 18, do verso 1 ao 5, vai falar de um momento e de um aspecto interessante de Jesus, do reino de Deus, que Jesus apresenta para os seus discípulos. Primeiro, no contexto judeu, sempre se esperou o Messias, era a promessa que viria o Salvador. Jesus, ele se apresenta à mulher samaritana em João capítulo 4, dizendo: eu sou o Messias. A primeira vez que Jesus declara a sua natureza messiânica: eu sou o Messias. E aí, a partir daí, desenrola-se esse ministério de Jesus como o Salvador, como aquele que viria. Mas os judeus esperavam o Messias que o libertassem de um jugo e de uma prisão de um exército dessa terra. Um reino que se estabeleceria nessa terra. Judeus sofriam com a pressão de Roma, então eles esperavam o Messias que destruísse Roma, que estabelecesse um reino na qual os judeus reinariam eternamente. E Jesus começa com uma história totalmente diferente. Jesus começa a dizer: olha, se o meu reino não é dessa terra, no meu reino os primeiros são os últimos e servem a todo mundo. A mãe de João e Tiago vai conversar com Jesus e falar: Jesus, eu queria pedir muito, Senhor, que quando o Senhor estiver no seu reino, quando o Senhor tiver estabelecido esse reino,
que os meus 2 filhos se sentem ao lado do Senhor. Ela está dizendo, eu quero muito que os meus 2 filhos sejam grandes ao lado do Senhor nesse reino. E aí Jesus começa a falar coisas relacionadas ao reino de Deus, ao reino dos céus. E nesse texto, para vocês verem, irmãos, estava na cabeça dos discípulos, estava na roda de conversa dos discípulos, quem seria o maior. Quem é que vai comandar aqui essa parada? Nós somos 12. Não dá para todo mundo sentar do lado do rei. Quem é que vai? Certamente havia ali no meio da conversa deles uma discussão acerca desse assunto. Porque o texto no capítulo 18 vai dizer, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ele está dizendo, Jesus, eu sei que o Senhor é o maior, mas de nós aqui, dos 12, qual que o Senhor quer mais? Qual é o preferido? Qual é o mais bonito? Qual é o mais talentoso? Qual é o mais capacitado para liderar os outros? Qual é o que o Senhor olha com um brilho maior no olhar? Qual desse, Jesus? Nós queremos saber desse negócio. Nós queremos tirar essa dúvida, porque em nosso coração parece que paira sempre uma necessidade de demonstrarmos grandeza. De fazermos algo esperando que isso seja expressamente demonstrado para os outros. Que alguém olhe para mim e diga assim, você é bom. Você é espetacular. Olha, o que fulano faz, ninguém faz. E nós esperamos essa afirmação dos outros. Irmãos, saiu até uma pesquisa esses dias não, uns 2, 3 anos atrás, que diz o seguinte, o ser humano não se veste para si, nós nos vestimos para os outros. Por isso que as empresas de marca colocam o nome na roupa, para que os outros vejam que você usa determinada marca. Eles não colocam na etiquetinha que fica aqui atrás, que ninguém vê, ele coloca no peito. Tem uma logo, porque todo mundo vai olhar e falar, poxa, fulano usa a marca tal. Porque consciente ou inconscientemente, nós queremos não só uma autoafirmação, mas uma afirmação do ambiente em que nós estamos inseridos. E os discípulos não eram diferentes. E Jesus ele vai responder de uma maneira espetacular. Jesus podia dar uma lição de moral neles. Jesus podia mandar todo mundo tomar vergonha. Vocês tomam vergonha, rapaz, vocês brigando por causa disso. Jesus podia responder da maneira que eles esperavam, dizer, não, eu gosto de todo mundo, mas o fulano aqui é espetacular, fulano aqui é o meu preferido. Não, Jesus pega uma criança, chama a criança, pega essa criança e coloca no meio deles. E Jesus vai falar, o maior no meu reino tem que ser como essa criança. Como uma criança. E ele vai falar de algumas características que eu gostaria de falar nessa noite a respeito de ser como uma criança. Primeira coisa, quando ele fala nesse texto, ser como uma criança, não é o mesmo sentido de Efésios capítulo 4, verso 14, que diz que não devemos ser como uma criança. Em Efésios 4, 14, está falando de imaturidade. Imaturidade. Não devemos ser imaturos como uma criança, que é levado para qualquer lugar, com qualquer vento de doutrina. No texto de Mateus 18, quando ele fala ser como uma criança, ele está se referindo à humildade, que ele vai falar no próprio texto, no verso 3. Mateus 18 se refere à humildade e não à imaturidade. Porque talvez você olhe na tua Bíblia e fale, mas Tiago diz que Jesus disse que deveríamos ser como uma criança, mas em Efésios 4, 14 diz que não devemos ser como uma criança.
É porque em um texto está se relacionando a humildade. No outro texto está se referindo à imaturidade, tá? Primeira coisa, quem é maior no reino de Deus? Essa era a conversa. Essa era a pauta. Quem tinha mais autoridade? Quem teria mais autoridade? Quem seria o cheio da moral dos 12? Quem seria o manda-chuva desse negócio? Esse é o olhar humano, que tem como base a vontade de se destacar, de liderar, de ser amado pelos outros. No reino de Deus, o maior, ele serve a todos. A lógica no reino de Deus não é igual à lógica do mundo. Porque no mundo o maior, ele é servido. No reino de Deus, o maior, ele precisa servir os outros. O maior é o primeiro que chega, o último que sai, o que apaga a luz. O maior é aquele que tem disposição para estar no lugar mais alto, mas para fazer o trabalho mais humilde, mais simples, que precisar ser feito. Não tem mesa separada para o maior no reino de Deus. Não tem a mesa dos maiorais. Não tem a água diferente para o maior. Não tem o púlpito especial, o microfone, as coisas só para o maior. Porque no reino de Deus o maior, ele tem uma função clara: servir os outros. Jesus, como maior, ele lavou os pés de todos os seus discípulos. Um trabalho que era insignificante, humilhante. Jesus fez para demonstrar com atitudes aquilo que ele já havia ensinado com as suas palavras. Em Mateus 18, verso 3, Jesus disse aos seus discípulos duas coisas importantes, querido. Para entrarem no reino de Deus. A pergunta dos discípulos, vamos recapitular. A pergunta dos discípulos foi: quem será o maior? A resposta de Jesus: para entrar no reino de Deus. Jesus não chegou nem a falar a respeito de ser maior. Jesus está falando só para você entrar no reino de Deus. Primeira coisa, verso 3, vou ler de novo o verso 3, diz assim: e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Primeira coisa, se converter. Conversão. Pensa comigo, Jesus está falando para quem? Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está falando para as pessoas que estavam caminhando constantemente com ele. Para o primeiro escalão do reino nessa terra, os primeiros representantes. Jesus está falando para vocês entrarem. Não é para ser maior, para entrar. Precisa se converter. Precisa haver conversão. E nesse texto, não está falando de conversão a uma religião. Não está falando de conversão no sentido de se tornar um discípulo, porque eles já eram discípulos. Conversão é mudar de direção. É igual as placas de trânsito, né? Você está em um sentido e você faz uma conversão à esquerda. Você saiu daquela rota e pegou uma rota à esquerda. Você faz uma conversão, mudar de direção. No caso dos discípulos, Jesus estava falando de mudança de pensamento acerca do que eles estavam discutindo, que era quem é o maior. Primeira coisa, querido, para entrar no reino de Deus, precisa haver conversão de ideias. Aqueles discípulos estavam com Jesus, mas na cabeça deles estava enraizado um princípio judaico.
Porque o reino do Messias judaico era um rei que se esperava com poder militar, que destruiria o Império Romano. E no modelo desse reino natural, tem aqueles que são os grandes do reino. E eles pensavam nesse modelo. Jesus está falando, ei, a tua cabeça precisa mudar, converter essas ideias. Romanos 12, Paulo ele vai falar de novo à igreja de Roma sobre isso. E Paulo ele usa uma expressão que para mim é interessante, que ele fala assim, rogo pelas misericórdias de Deus. Vamos trazer para o português? Paulo está falando assim, pelo amor de Deus, mudem a cabeça de vocês. Ele fala, rogo pelas misericórdias de Deus, que não se amoldem ao mundo, mas que haja uma transformação na mente de vocês. Romanos 12, verso 1 e depois o verso 2, que vai falar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Parafraseando, esse texto de Paulo, ele está falando, pelo amor de Deus, muda essa cabeça. Muda esse negócio. Porque se você não mudar sua mente, você não mudará suas atitudes. Se você não olhar para o reino de Deus como o reino de Deus, você não vai mudar sua cabeça. Porque nós, às vezes, olhamos para o reino de Deus como se fosse um reino dessa terra. Como se fosse uma lógica desse mundo. E nós esperamos que tudo ocorra conforme o modelo dessa terra. O reino de Deus não é dessa terra. A lógica do reino não se aplica da maneira que se aplica à República do Brasil. Porque nós esperamos um Salvador, o Salvador já veio. Nós esperamos uma solução do problema, a solução do problema é Cristo. Nós lutamos com armas dessa terra esperando que haja um efeito espiritual. E Efésios 6 já deixa claro, nossa luta não é contra sangue nem carne. Não é física, é espiritual. Irmãos, esse texto simples, Jesus coloca algo poderoso. Ele está falando, para entrar no reino de Deus, vocês, discípulos, precisam mudar essa mentalidade. Porque a lógica do reino não é essa lógica do mundo. Muitas pessoas, muitas das nossas discussões sobre as coisas relacionadas a Deus, sua vontade, seu reino, precisa ser convertidas, mudança. Às vezes nós falamos do reino de Deus como se ele fosse o estado do Brasil. Como se ele fosse um bairro de Rondônia do Pará. Às vezes nós discutimos coisas do reino de Deus como se estivesse discutindo o posto de saúde do bairro. Nós não conseguimos perceber a grandeza quando Jesus institui a sua igreja e nós fazemos parte dessa igreja. Jesus instituiu algo grandioso, poderoso, a ponto dele dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós precisamos, irmãos, olhar para alguns conceitos que nós temos que são errados, para alinharmos isso com a palavra de Deus. Se o que você pensa não está alinhado com a palavra de Deus, um dos dois está errado. E eu lamento dizer, mas ou eu ou você está errado. Que a palavra de Deus não muda. E nós precisamos olhar com muita seriedade no coração. Poxa, eu pensava assim, mas a Bíblia diz que não é assim. Então eu vou mudar minha atitude, porque eu preciso alinhar o meu pensamento com aquilo que está na palavra do Senhor. Preciso mudar, ajustar a minha mentalidade. Na nossa caminhada cristã, acabamos errando. E o orgulho nos impede de fazermos conversões. A gente está indo no caminho, a gente percebe que está errado, mas vem o orgulho e diz assim, continua, não volta. Não pega o caminho certo. Continua nesse negócio. Deixa eu te falar, o orgulho vai te levar para um lugar alto e vai te deixar lá sozinho. A palavra em Provérbios, o sábio ele diz que o orgulho ele vem antes da queda, precede
a queda. E diz que Deus ele se opõe aos orgulhosos. Tem muito crente que se acha tão crente, que é um crente orgulhoso. E eu falo isso com muito cuidado, porque eu preciso olhar para mim também. Porque às vezes a gente está na igreja há um tempo e a gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente conhece tudo, que a gente lembra de tudo, e não é. Precisamos ser como criança. Primeira coisa, conversão. Segunda coisa, no verso 3 ele diz, converter e se tornar como uma criança. Jesus fala para os seus discípulos sobre se tornarem como uma criança. Ressaltando, verso 4 ele vai dizer, uma característica dessa criança, desse comparativo. Ressalta a humildade como característica fundamental para alcançar grandeza. Primeira coisa, para entrar. Vamos voltar um pouquinho. Os discípulos perguntam, quem será o maior? Jesus responde, para entrar no reino de Deus, precisa haver conversão de mente. Terceira coisa, aí ele vai falar da grandeza, ele vai responder a pergunta. Verso 4, portanto, quem se faz humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus está respondendo, quem é o maior? Quem é humilde, se faz humilde como uma criança, é o maior no reino dos céus. E aí eu puxo para esse ponto, humildade. Humildade é o caminho para a verdadeira grandeza. Um homem grandioso, uma mulher grandiosa, tem como princípio fundamental humildade. E humildade, em alguns aspectos, ela é mal compreendida. Porque a humildade não está relacionada à classe social, a ter ou não ter algo ou algum bem. Tem pessoas que, poxa, fulano é humilde porque ele mora numa casa de madeira. Ou fulano é humilde porque ele tem tal hábito, né? A humildade não está relacionada à classe social, querido. Tem um filósofo que ele ia falar, ele furava as suas roupas para parecer humilde. E alguém em determinado dia disse para ele o seguinte, eu vejo o seu orgulho pelos buracos da sua roupa. A humildade não é algo que eu percebo em mim, mas é algo que as pessoas percebem. Porque está relacionado não à classe, mas tem outros aspectos. Humildade em Provérbios 15:33 diz que ela vem antes da honra. Humilde é algumas características. Humilde, ele reconhece suas próprias limitações e está pronto para aprender. Quando Jesus fala que ser como uma criança, ele está falando, esteja pronto para aprender algo novo. Esteja pronto para querer algo a mais. Reconheça suas limitações. Às vezes nós achamos que sabemos tanto que nós ignoramos os próprios sinais que nosso corpo dá a nós mesmos. Reconheça nossas limitações. Isso aqui não dá para me fazer, ou não dá para fazer agora. Isso aqui eu preciso de ajuda de mais 2, mais 3, mais 4 pessoas. Vou chamar alguém para me ajudar. Eu tenho habilidade em alguma área que talvez você não tenha. Mas você tem habilidade em áreas que eu não tenho. E o Senhor fez desse jeito mesmo. E é assim que a gente se ajusta, se ajuda e se completa. Dentro da nossa casa, a mesma coisa. Quanto esposo, esposa, filhos. Às vezes nós queremos que o outro tenha um tempo de reação que nós temos
mas o outro não é igual a gente. Lá em casa de Simone, vem enquanto a gente fala um pouco a respeito disso, das nossas diferenças. Que ela pede para mim, Tiago, fala não sei o que no computador. Eu, só isso. Falei, tá bom, me dá aí. 5 minutos tá pronto. Eu ia gastar meio dia para fazer isso. Eu falei, porque eu faço isso todo dia. Aí ela fala assim, não tem quem vai cozinhar hoje. Eu falei, não me procure, que eu só sei comprar. O caminho dos restaurantes aqui, deixa comigo. Porque cozinhar é com ela, ela sabe fazer. Eu posso aprender? Posso. Mas ela me completa nisso, e eu completo ela nesse outro aspecto. Então, lá dentro da sua casa, é a mesma coisa. Reconhecer nossas limitações, irmãos. Nós temos muito potencial, mas também temos limitações. Devemos ser humildes nisso. Humildade é não buscar honra para si mesmo. Sabe, fazer algo bem feito, mas esperando que as pessoas te honrem pelo que você fez. Na igreja isso é terrível, né? Não, eu vou preparar esse negócio, eu vou fazer bem feito, aí tu faz. Aí alguém que você esperava uma reação, não tem aquela reação, aí você fica zangado. Eu não vou fazer mais nunca na minha vida isso, porque não valorizo o meu trabalho. Você fez para quem? Você fez para o Senhor recebeu. É para Ele, é para honrar e glorificar o nome dEle. Querido, se você faz para as pessoas, duas coisas acontecem. Primeiro, essa glória ela é retida, vai ficar aqui. Não vai servir para muita coisa. E segundo, em algum momento você vai se frustrar, cansar e abandonar. Porque a motivação não está em Cristo, está nas pessoas. Humildade é não buscar honra para si mesmo. E eu abro rapidinho, está quase acabando o tema, eu queria trazer esse exemplo. Tenha muito cuidado com o gospel. O gospel tem adoecido muito cristão dentro de igreja. Tem muita coisa do gospel que é de Deus. Tem muita coisa do gospel que não é de Deus. Tem satanista hoje no mundo gospel. Tem ateu hoje no gospel, porque o gospel ele é um mercado. E as pessoas estão para ganhar, seja dinheiro, seja influência. Cuidado com esse negócio, tenha filtro. Cuidado. Se nós olharmos para a Bíblia com relação à honra para si, quantos troféus Paulo ganhou? Quantos prêmios foram dados aos 12 apóstolos? Quantos? Ao contrário, todos morreram de forma terrível, com exceção de João Batista. Pedro, quando foi morrer, ele ia morrer crucificado. Ele falou, não me crucifique como meu mestre, porque eu não tenho essa honra, não quero ter essa honra de morrer igual a ele. Me crucifica de cabeça para baixo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis morrer igual a Jesus, ele não se achou digno. João Batista disse, eu não sou digno nem de amarrar sandálias dos pés de Jesus. Nós estamos no mundo gospel, onde as pessoas estão recebendo glória nessa terra. Prêmios para pessoas dessa terra. Destaque do melhor influenciador cristão, prêmio. Melhor pastor do ano, prêmio. Melhor evangelista, prêmio. A Bíblia diz assim, dê honra a quem dá honra. Honrar as pessoas. Mas a honra é para Cristo, para Deus. Cuidado com esse negócio. Cuidado, irmãos. A humildade, assim como a criança, ela não busca honra para si mesmo. Faz algo grandioso, eleva para Cristo. Joga para o Senhor, porque é para Ele. Toda a honra e toda a glória. Paulo falava que dos pecadores ele era o maior. Ele precisava da misericórdia de Deus todo o dia. Todo dia. Humildade é agir com simplicidade,
Humildade é reconhecer que a sua vida depende de Deus. Assim como a criança. Dependência. Humildade é olhar e falar assim, eu preciso do Senhor. Talvez você olhe e fale assim, preciso nada, eu tenho bens, saúde, talento, beleza. Vocês já te disseram, senão eu vou te contar o babado. Tudo isso vai passar. Você acredita? Acaba. Toda beleza acaba. Toda riqueza acaba. Tudo acaba. E nós precisamos olhar, irmãos, para aquilo que é prioridade, que é o reino do Senhor. Aquilo que permanece. Reconhecer nossa dependência. Se você está em pé, é porque Deus fez hoje milagre na sua vida, sustentando sua saúde. Para a glória do nome de Deus. Humildade é ser bondoso e amável. E Jesus vai falar em Mateus 11, 29. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Devemos aprender como Jesus. Humildade, ela é o oposto do orgulho. Nós já recebemos a maior grandeza. Jesus morreu para nos dar vida e nos tornarmos filhos de Deus à medida que reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. O nosso nome está escrito no livro da vida. A maior grandeza que podia ser dado a um homem foi dado voluntariamente pelo sacrifício de Jesus na cruz. Sejamos humildes, dando a honra a Deus, dando honra aos outros. Faça o seu melhor, faça bem feito, mas saiba que tudo que você faz deve ser para a glória do nome do Senhor. Deve ser para exaltar o nome do Senhor. Assim como a criança, para entrarmos no reino de Deus, no reino dos céus, nós precisamos haver uma conversão, mudanças. O crente, ele está mudando sempre. O cristão, ele está disposto a mudar. Eu preciso mudar, preciso melhorar. Isso não está bom? Eu mudo. Isso não está dando certo? Eu mudo. Porque para se parecer com Deus, com Cristo, nós precisamos, na nossa caminhada, mudar. E a segunda coisa, para alcançarmos grandeza, devemos ser humildes como uma criança. Sermos humildes como uma criança. A humildade, ela precede a honra, e uma pessoa grandiosa é uma pessoa humilde, que valoriza aquilo que Deus faz na vida dele, mas também que valoriza aquilo que as pessoas que estão ao redor contribuem na caminhada dele. Para encerrar, na universidade, as oportunidades que eu tenho de participar de formação dos alunos, eu sempre falo uma frase, todo mundo que passou por lá já ouviu esse negócio. Eu falo, aquilo que você está... A etapa que você está concluindo na sua vida hoje, foram anos que foram construídos por várias mãos. Essa caminhada não é feita por 2 pés, mas por vários. Porque tem teu pai, tem tua mãe, tem teu esposo, tem os filhos, tem uma família, tem professores, tem um corpo técnico, tem pessoas ali na universidade. Tem uma nação chamada Brasil que decidiu instituir essa universidade nesse lugar. Um povo, 200 milhões de pessoas, direta ou indiretamente, contribuíram para que você esteja diplomado hoje. Eu não estou falando que você tem um diploma na sua mão, mas tudo que você constrói na sua vida, milhões de pessoas, direta ou indiretamente, fazem parte dessa história. Seja humilde o suficiente para olhar e falar, eu fui abençoado por Deus, mas a minha igreja, o meu pastor, a minha célula, a minha família, os meus pais, os meus filhos, o meu esposo, contribuíram para que eu estivesse hoje aonde eu estou. Que sejamos como crianças, porque para sermos grandes, nós precisamos ser pequenos,
Para sermos os maiores, os primeiros, nós precisamos ser os últimos. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos